Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. Alexandre Santos, o Mr. do Alverca. Mr. pergunto-lhe como está e o que tem feito desde esta paragem até ao recomeçar agora dos trabalhos para a nova época. Bom dia a todos, obrigado pelo vosso convite, por estar aqui convosco. É um prazer e por isso espero que também seja gratificante para todos os que vão poder ver e observar o nosso programa ou este momento, e que seja interessante também. No fundo, é esse o principal objetivo e estar disponível às vossas perguntas. Sobre isso, o que é que se tem feito? Primeiro, neste momento já estamos em ação completamente, não num formato normal ou dito normal, mas sim num formato com restrições relativas às normas do Covid, mas já em ação numa fase de reintegração dos atletas àquilo que é o ser jogador, o estar dentro de um estádio, o estar dentro do relvado e fazer um conjunto de exercícios que são possíveis fazer de acordo com as normas. E esse processo demorou algum tempo a preparar, porque foi preciso criar documentação, foi preciso criar condições no próprio Estado, associado ao departamento médico, associado às pessoas e à estrutura diretiva, para conseguirmos estar a treinar, e é isso que está a acontecer, onde todos os atletas fizeram os devidos testes, onde toda a estrutura também fez esses testes, e para que se precavenha, acima de tudo, a saúde de todos nós. Por isso, nas últimas semanas isso já aconteceu. Antes disso, ainda houve um período que tivemos à distância em ação, ou pelo menos dentro de uma lógica de estarmos próximos uns dos outros e com alguns treinos por aqui, precisamente pelo Zoom, mas depois, quando o campeonato foi interrompido oficialmente pela Federação, naturalmente houve somente uma tentativa de estar perto dos jogadores do ponto de vista dos planos de treino e de conseguir que eles pudessem acompanhar e estar em ativo ou estar em ação dentro das limitações todas, porque muitos deles, ou quase toda a gente, não podia sair de casa, e por isso eu nunca, na verdade, este tempo todo também foi em casa, principalmente na primeira fase em que nós tivemos a obrigação de estar em casa e o dever de estar em casa, mas foi sempre em trabalho e em preparação da época, ou seja, nós fizemos, eu juntamente com a direção e com a equipa técnica, a devida preparação da época, a preparação do plantel, e nós neste momento já estamos com tudo aquilo que era necessário preparar e definir, já está tudo resolvido, agora é entrar em ação e, se quiser, em breve entrarmos em treino já completamente normal, ou pelo menos dentro da normalidade mais próxima daquilo que é uma pré-época, para depois, em breve, setembro, esperemos nós, e perspectiva-se, comecemos o campeonato. Vamos ver se isso é possível, esperemos que sim, para conseguirmos dar asa à nossa profissão e ao nosso trabalho. É aquilo que mais gostamos. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao Alexandre por ter aceito o nosso convite. Alexandre, em termos de carreira, o Alexandre está no sítio que começou há muitos anos atrás, certo? Começou no Alverca. É curioso, porque às vezes é um bocadinho, a vida tem estas coisas, não querendo dizer com isto que esteja, e acho que estou longe de acabar a minha carreira, pelo menos eu não é isso que pretendo, estarei, em termos de idade, se calhar estarei provavelmente aí a meio, espero eu, até porque não me vejo a reformar-me daquilo que é este meu trabalho, este nosso trabalho de treinadores. Acabamos por nunca perspectivar a reforma como se calhar noutros tipos de trabalho. Eu comecei efetivamente aqui no Alverca, não foi precisamente o primeiro momento em que fui treinador, porque isso até foi aqui ao lado, num clube um pouco mais pequeno e numa vila um pouco mais pequena, que é o Alhandra, que também foi onde também joguei, mas efetivamente tive os primeiros 10 anos de carreira no Alverca, onde percorri todas as camadas jovens, onde depois fiz os últimos 3 anos como treinador dos júniores, já em regime de profissional ou praticamente semi-profissional, onde os nossos jogadores eram
praticamente profissionais, nós trabalhávamos todos os dias de manhã e depois a partir daí é que saí para aquilo que poderei dizer da fase da vida mais profissional e exclusiva do futebol, onde depois passei a treinar só equipas séniores e a estar enquadrado em registro ou em regime de alta competição ou de alto rendimento, mas agora é um bocadinho isto, os ciclos às vezes têm isto, nós voltamos à casa e foi após, e até costumo um pouco brincar, a terceira foi de vez, como se costuma dizer, após terem-me convidado já anteriormente uma ou duas, neste caso 2 vezes, esta terceira vez congregou-se as vontades, congregou-se o objetivo que era efetivamente um projeto muito ambicioso com a tentativa não só de subir já à segunda liga, mas a tentativa, ou seja, um projeto com sustentação para chegar à primeira liga, para retomar o Alverca à primeira liga. Isto às vezes pode parecer, por vezes, sonhador e os projetos sabemos bem que às vezes são muito voláteis e muito pouco seguros, mas a verdade é que o projeto e a sustentação que me apresentaram e que existe efetivamente no Alverca com a SAD, com a criação da SAD e com uma SAD muito interrelacionada com o clube, fazem-me acreditar que eu posso voltar a ver o Alverca e a trazer o Alverca à primeira liga, primeiro à segunda, que é esse o principal objetivo e o objetivo imediato, mas o projeto tem pernas e tem sustentação para poder chegar novamente à primeira liga, como por exemplo chegou o Farense, que há bem pouco tempo também estava nesta divisão e que agora vai retomar a primeira liga. Temos todas as condições e esperamos que no campo, que é onde efetivamente conta, consigamos chegar aí, se não em 2 anos, em 3, mas a curto prazo, chegarmos às ligas profissionais e à primeira liga E se eu for o treinador do Alverca quando chegar à primeira liga, por isso é que me convenceram e eu também senti que era o momento certo para regressar ao Alverca, porque acho que posso contribuir e porque a ambição me levou, ou este projeto, ou este objetivo me levou a achar que era o momento certo para retomar à casa, ou para retornar à casa, e agora veremos, agora é pôr a bola a rolar, como se costuma dizer, e marcar mais gols com o adversário e chegar à frente dos outros e subir divisão. Numa competição que vai estar agora em reestruturação, o que é que, já agora perguntando isso, qual é a opinião do Alexandre depois de haver aqui uma terceira liga como fase intermédia do Campeonato de Portugal? Pois, é uma pergunta interessantíssima, até porque quem anda nestas andanças, é assim, situando um pouco, até porque eu sei que é um dos objetivos vossos e muito interessante destas vossas conversas, situando, eu nunca estive neste campeonato, ou seja, é a primeira vez que conheço o que é o Campeonato de Portugal. Felizmente, por um lado, porque estive sempre enquadrado em primeira e segunda liga, que tem características diferentes, tem condições diferentes. O Campeonato de Portugal tem coisas interessantíssimas, mas também tem coisas que são muito distantes do que é uma liga profissional e do que é a primeira liga. E eu acho que foi muito oportuno e muito interessante este avanço e este passo em frente da Federação para criar uma terceira liga que dignifique e que tire um pouco, se calhar, a ideia pré-concebida do Campeonato de Portugal ser um campeonato de pouca qualidade, de pouco profissionalismo, e há muitas equipas, ou pelo menos já existem algumas equipas, das quais, por exemplo, vão provavelmente subir, mas até existe agora aí um problema em termos jurídicos da subida do Vizela e do Arouca, mas o Vizela era claramente uma equipa que já há vários anos tinha condições e tinha profissionalismo mais do que suficiente para estar numa liga profissional. Só que esta divisão tem um problema que tem vindo a estar nos últimos anos evidente, que é não ser diretamente. Pois, muito difícil de subir, muito afunilado, não é? Ser até muito injusto para as equipas que são muito boas ao longo do ano e chegarem ao fim e por um mau jogo ou
por uma expulsão ou por uma lesão, por vezes deitarem tudo a perder, como já aconteceu precisamente com o Vizela nos últimos anos e como todos os anos tem vindo a acontecer, porque faz parte, não é, do fundo do futebol. Está-se a programar uma época de transição para a terceira liga, mas eu diria que pessoalmente gostaria muito mais de que fosse já este ano a verdadeira terceira liga. Infelizmente não é, infelizmente não vai ser. Vai ser uma transição, ou pelo menos é isso que se perspectiva. Haver um pouco mais justiça na subida das melhores equipas, mas mesmo assim será muito difícil. Estamos a falar de 96 equipas, para subirem duas, já vai ser um registro de maior justiça, porque as equipas que forem subir, as duas equipas que subirem, serão as equipas que conseguiram ser primeiro lugar durante todo o ano, quer na série, quer na primeira fase, quer na segunda, mas eu diria que deveria, na minha opinião, ser um acesso mais alargado, ou então este ano já ser a terceira liga, e a terceira liga iria e vai valorizar muito este campeonato, porque vai conseguir colocar num só campeonato variedíssimas equipas com muito boas condições, com relevados, com condições profissionais, com jogadores profissionais, e um dos aspectos mais positivos que eu evidencio a minha primeira experiência no Campeonato de Portugal é nós encontrarmos muito bons jogadores nesta divisão, jogadores que não ficam atrás e podem perfeitamente daqui a 2, 3 anos serem jogadores da Primeira Liga, basta que tenham oportunidade. E ao contrário, às vezes se pensa que é um Campeonato de Portugal onde os jogadores são de Campeonato de Portugal, diz-se muito isto, não é? São jogadores de Campeonato de Portugal, ou são... E a verdade é que eu venho constatar que isso é quase um mito ou um dogma que não é verdade. Às vezes estão aqui porque efetivamente a carreira não lhes propiciou outras oportunidades, ou então não conseguiram ter espaço ou momentos certos, na altura certa, noutras equipas. Mas temos, e o caso do Alverca é um caso evidente, onde nós temos jogadores que eu acredito plenamente que, se nós conseguirmos o nosso objetivo, para o ano os jogadores irão ser muitos deles os mesmos, porque têm valor mais do que suficiente para serem também muito fortes na segunda liga, ou pelo menos tentarem fazer uma equipa forte na segunda liga. Por isso há muitas equipas com muito bons jogadores. Claro que não cabem todas na primeira e na segunda liga, e depois por sua vez vêm para a terceira divisão. E há equipas que, se juntarmos das séries todas, as melhores equipas das séries, formando um só campeonato, aí sim, aí o mito do Campeonato de Portugal ser algo muito de nível claramente abaixo da segunda liga, não é bem assim. Tanto é que quando nós vemos que há equipas de Campeonato de Portugal que na Taça de Portugal conseguem fazer grandes brilharetes, porque têm equipas boas. O Alverca também, quando ganhou o ano passado ao Sporting, não foi foi um marco, no fundo, na época, mas quem viu o jogo viu um Alverca a um nível que ninguém esperaria de uma equipa de Campeonato de Portugal. E isto acontece com o Vizela, acontece com o FAF, acontece com o próprio Real, com o Olhanense, com o Aroca, com o Braga B, com o Guimarães B, que são equipas que apresentam registros de nível de qualidade muito acima daquilo que se pensa e daquilo que se identifica como sendo o Campeonato de Portugal. Mas depois temos o lado oposto, que é por vezes equipas com muito mais debilidades, com muito mais fragilidades, com condições muito difíceis, e que já dão o lado que não é mito, mas que é realmente uma verdade, e que eu constatei, que há uma grande decalagem, uma grande diferença entre aquilo que são as condições das melhores equipas e aquilo que são as condições de uma grande parte de equipas que sobrevivem no Campeonato de Portugal, naturalmente, mas que têm condições ditas do tal Campeonato de Portugal, ou da tal competição não profissional, e que efetivamente não valorizam o futebol de qualidade. Quando nós encontramos
campos com menos 10 metros de largura e menos 15 de comprimento, quando encontramos pisos sintéticos que nem sequer são sintéticos, são carpetes, não é? Onde a bola não para. Quando encontramos campos onde os árbitros são quase, não digo agredidos, mas alvos de quase agressão, porque os adeptos estão a meio metro da linha ou 1 metro da linha lateral, ou seja, aquela imagem do distrital, não é? Aquela imagem que nós temos do campeonato distrital, que tem os seus lados bons, que tem o seu lado muito importante no futebol português, mas que já não é coadune com aquilo que o investimento que clubes como o Alverca ou como outros, como também tínhamos o Vizela, o Espinho, o FAF, que fazem investimentos muito grandes e que depois não joga ou não tem ligação com este nível de competição que nada, por exemplo, quando vamos ver o tempo de jogo e o tempo útil de jogo, são os lados menos positivos que eu encontrei no Campeonato de Portugal e que não estava habituado quando estamos numa Primeira Liga e até mesmo numa Segunda Liga, em que as condições dos relevados, as condições das arbitragens, as condições de profissionalismo que permitem que nós, profissionais desta modalidade, façamos um trabalho que depois não é influenciado durante o jogo por algo e por variáveis que não têm nada com o futebol profissional, não têm nada a ver. E acontece neste campeonato. E eu acho que isso é um lado menos positivo, que a Federação, e bem, deu um passo em frente com a construção da Terceira Liga, que vai claramente aproximar-se muito mais à Segunda Liga do que propriamente àquilo que está na parte menos boa deste campeonato. Sim, e será também, se calhar, uma competição já mais em termos regulares, né? Não irá haver playoffs, e depois já temos que esperar que haja aqui 3, calhar, lugares de subida e não ser tão restrito, não é? E já será mais positivo. Sim, houve agora também umas votações para se entrar finalmente as tais barragens, como em França ou na Suíça existe, ou as tais liguilhas, no fundo, no campeonato inglês também, em que abre mais uma vaga, não direta, mas de acesso, de disputa com o primeiro que não desce. É o penúltimo com o terceiro. Que é muito interessante porque traz muito mais competitividade e traz muito mais justiça ao futebol e às apostas que se fazem em muitas equipas que poderiam valorizar muito as ligas profissionais e que não estão lá porque isto é tão difícil que às tantas. E depois ainda pior, que é equipas que têm excelentes condições durante 3, 4, 5 anos, não sobem 1, não sobem 2, não sobem 3 anos seguidos, fica difícil de continuar a ter as condições que exatamente. Aconteceu a Leiria no Campeonato de Portugal, não é? Foi, por exemplo, mas aí também já remete para um aspecto que é preciso termos o devido cuidado, que é os investidores que aparecem no futebol e que depois desaparecem e que depois promovem até estes problemas, como agora estão a surgir até na Primeira Liga, no caso do Desportivo de Aves. Exatamente. Mas é evidente que há projetos em Portugal e a Federação está a fazer um trabalho de reconhecimento dessas condições, com os tais processos de acreditação dos clubes, que efetivamente só vai trazer benefício quando os clubes que têm melhores condições são aqueles que devem pertencer ao futebol profissional. Se os clubes não têm condições, não devemos continuar a ter clubes que não pagam, que não pagam, nem é só aos jogadores, não pagam a ninguém, não pagam transferências, não pagam empréstimos, não pagam aos funcionários, não pagam a ninguém, e depois continuam nas primeiras ligas, porque o futebol depois tem esse lado fabuloso que é, dentro do campo, depois isso tudo se desvanece e o que conta é quem sofre, e temos casos evidentes na Primeira Liga e na Segunda Liga, em que equipas com grandes dificuldades conseguem feitos de manutenção ou até de outros objetivos incríveis face a outras, como e nós sabemos, não é? Existiu este ano na Primeira Liga a evidência disso, de projetos fantásticos em termos de profissionalismo, como é o caso do Portimonense, que acabou de descer de divisão, e todos reconhecem que está ali um clube de excelente
condição para trabalhar, para projetar jogadores, para trabalhar, para os treinadores trabalharem, mas infelizmente no campo ou desportivamente não conseguiu o objetivo. Exato. Alexandre, voltando aqui à carreira, como estava a dar aqui uma pincelada, a seguir ao Alverca, o Alexandre passou para a Primeira Liga, né? Passou pelo Estoril da Amadora e Setúbal, antes de uma aventura uma aventura entre aspas, antes de ir para a seleção da Arábia Saudita como adjunto. Como é que relembra estes tempos e estas experiências? Pois, no fundo é fácil de explicar no sentido que eu quando entendi que, e na altura quando eu estava nos Júniores do Alverca, o Alverca estava na Primeira Liga e depois tive a sorte no fundo e a felicidade de passar por uma fase do Alverca onde passou o Josualdo Ferreira, onde passou José Coceiro, onde passou Vítor Emanuel, Vítor Oliveira, onde passou variedíssimos treinadores e uma fase muito boa, Carlos Pereira, em que depois de eu sentir que não havia viabilidade de eu continuar a crescer e a ter espaço para aquilo que eu queria para a minha carreira, entendi que uma das formas mais interessantes era poder entrar nas ligas profissionais, na Primeira Liga. Apareceu e surgiu um amigo de alguns anos atrás já a convidar-me para tal e comecei aí uma carreira como adjunto. No fundo, fui para adjunto do Utfaquirá no Estoril, depois continuei com ele 4 ou 5 anos, em que estive no Vitória de Setúbal e no Estrela da Amadora, e depois uma nova situação, uma nova fase, onde tive 8 anos seguidos com o Zé Peseiro, como adjunto do Zé Peseiro. E aí é que aparecem estas experiências no estrangeiro, primeiro na Arábia Saudita, depois regressámos a Portugal, ao Braga, depois voltámos para o estrangeiro para os Emirados Árabes Unidos, depois voltámos, depois ainda tivemos ali uns meses, tivemos um mês no grande clube do Egito e o grande clube árabe, no fundo, que é o Al-Ahly, ou Al-Ali, do Manuel José, onde o Manuel José foi campeão da África por várias vezes. E depois entramos outra vez em Portugal pelo Porto e pelo Flóculo Porto, depois pelo Braga, e depois voltamos novamente ao estrangeiro, outra vez aos Emirados Árabes Unidos. Esta experiência longa como adjunto, quer no primeiro momento na Primeira Liga, em clubes com muitas dificuldades, mas clubes com grandes pessoas, com grandes, no fundo, o que eu identifico é que numa primeira fase da minha carreira na Primeira Liga estive em clubes com muitas dificuldades, mas onde encontrei pessoas fabulosas do ponto de vista de fazerem tudo e mais alguma coisa para que o clube pudesse permanecer na Primeira Liga. Depois tive uma outra fase onde passei para registros muito diferentes, onde existem muito melhores condições fantásticas de trabalho, onde nos fazem evoluir de outra forma, porque a exigência, os jogadores que apanhamos pela frente, o nível de qualidade desses jogadores e de exigência que eles também nos provocam, fazem nós também podermos evoluir ainda mais como treinadores. Eu diria que são registros muito diferentes. Trabalhar no Vitória de Setúbal, no Estrela da Amadora, no Estoril, naquela altura que era com o objetivo de manutenção na Primeira Liga, e depois ir ao Braga e ir ao Porto, são realidades completamente distintas. No fundo, o trabalho é o mesmo, as funções são as mesmas, mas com níveis de exigência diferentes, com jogadores pela frente diferentes, com formas de atuação diferentes, mas igualmente interessantes e que nos vão fazendo de nós aquilo que vamos sendo como treinadores, mas diria que foram todas essas passagens, quer por estrangeiro, quer por Portugal, muito, muito, muito gratificantes. No estrangeiro, muito diferentes, né? Muito diferentes das de cá, mas também que nos fazem crescer enquanto treinadores, principalmente enquanto pessoas capazes de nos adaptarmos a realidades distintas. E que isso também é muito importante no futebol do dia de hoje, não é? O treinador hoje em dia tem que ser, no fundo, quase um camaleão, e essas experiências ajudam muito a nós percebermos que temos efetivamente que nos adaptar muito
aos contextos para conseguirmos ter sucesso nestes contextos. Sim, nestes países árabes tem que se adaptar muito à hora do treino, não é? Com as rezas, por exemplo. E tudo, à forma dos jogadores, A alimentação. como é que falamos com os jogadores, como é que nos relacionamos com eles. A essência da nossa profissão não muda. Não muda, não deixa de ser e não deixamos de fazer o trabalho que fazemos em qualquer clube. O que muda é como é que convencemos e como é que lidamos com as pessoas. Não só com os jogadores, como com os diretores, como com os staffs. Como é que fazemos com que os nossos objetivos e as nossas intenções e os nossos propósitos, como é que levamos a que eles acreditem nisso, como é que levamos a conseguirmos fazer o que fazemos habitualmente num clube em Portugal para que cheguemos ao objetivo. Mas muitas das vezes temos que perceber que aquilo que nos parece simples e fácil de conseguir em Portugal, ou de conseguir no nosso país, quer pela língua, quer pela cultura, quer pela, não digo religião, mas pelos hábitos que a própria religião, principalmente no Médio Oriente, provoca, quer pela forma como nos entendem, porque não é difícil nos entenderem, o que é difícil é de acreditarem naquilo que nós queremos que eles façam. E por vezes o que pensamos que é fácil, por vezes não é tão fácil, mas é possível. Temos é que perceber e a forma deles entenderem o que é exigência, o que é responsabilidade, o que é profissionalismo, por vezes não é igual. E nós pensamos que chegamos lá, que às vezes acontece, achamos que chegamos lá e como somos muito exigentes, muito profissionais, muito trabalhadores, achamos que isso vai fazer com que eles mudem. E isso não é verdade. Mudamos nós mais depressa para cá, né? Somos despedidos mais depressa se formos com esse tipo de outra maneira de ser. É porque assim, nós normalmente temos um pouco a tendência de acharmos que eles vão perceber que é como nós queremos e que é como nós entendemos que vão ter mais sucesso. Isso não é assim. É possível alterar e é possível melhorar os processos todos onde nós estivemos no Médio Oriente ou no Egito. Mas há muitas coisas que nós é que temos que efetivamente nos adaptar e nos ajustar, porque senão, naturalmente, vamos promover, em vez de eles recebem-nos muito bem, algo que é muito interessante é que eles estão muito ávidos a ouvirem-nos e entendem que o estrangeiro ou que o treinador estrangeiro é alguém que vai contribuir muito para a evolução deles. Mas quando nós, eventualmente, fazendo um pouco metáfora, nos colocamos lá no pedestal e achamos que somos muito melhores que eles e que tudo o que sabemos e tudo o que queremos é que tem que ser feito dessa forma, rapidamente percebemos que não é eles não quererem mudar, mas eles há coisas que nunca vão ser diferentes. E isso faz com que muitos treinadores de grande qualidade chegam a esses países e estão muitas vezes 3 meses, 2 meses, 4 meses e não estão mais. Porque não se adaptam. E outros que têm muito sucesso, não é porque deixam de ser profissionais, que às vezes há essa tendência que às vezes pensa, só funciona se a gente formos treinadores pouco profissionais. Não. Temos é que ser capazes de nos adaptar e de percebermos que às vezes não vamos conseguir tudo aquilo que achamos que conseguimos e às vezes até nem está certo. E às vezes até nem está certo. Para ali tem que ser de outra forma. E na China é de outra forma, e na Rússia é de outra forma, e em França, porque eu estive há muito pouco tempo em França, Exato. E é de outra forma. Não é tudo diferente, mas há coisas que nós, se achamos que chegamos, impomos e acabou, não é bem assim, até porque
quando chegamos, já existe uma certa mudança, porque já provocamos uma certa mudança. Se não entendemos e se não nos adaptamos e se não também estamos abertos a mudarmos algumas coisas da nossa cabeça, dos nossos hábitos, da nossa cultura, àquilo que é a cultura e o contexto onde estamos, então aí é muito certo que a gente vá rapidamente regressar ao nosso país, porque não vai ser possível ter sucesso em lado nenhum. E isso é evidente em todos os treinadores que têm vindo a ter sucesso ao longo da vida, até o próprio Jesus, que agora tantos, no fundo agora não, mas nestes últimos 2 anos, ano e meio, no Flamengo, todos nós, portugueses, acho que reconhecemos ou percebemos que o próprio Jesus, que a partida seria um treinador pouco adaptável aos contextos para onde vai, eu acho que foi evidente que ele foi inteligentíssimo em adaptar certas formas de ver o futebol e em fazer com que isso seja uma vantagem e não uma desvantagem. E acho que isso ajudou muito ao sucesso que temos tido nos treinadores portugueses, que são altamente competentes nessa adaptabilidade. É uma característica dos portugueses. E aqui a primeira experiência como treinador principal foi no Real de Massamá, há 2 épocas, quando estava na segunda liga, numa fase que o Real já estava ali um pouco condenado, não foi, Alexandre? Pois. Eu lembro-me que ainda houve ali uma altura que o Alexandre ganhava faz ali uns pontos valentes seguidos e ainda se acreditou, mas depois Foi. Eu acho por... que foi, não digo que foi parecido com o Portimonense. Primeiro, há contextos e contextos, mas diríamos que Estava a dizer quando... que foi parecido com o Portimonense, não é? Falhou aqui a rede. Pois, eu diria que não sendo igual ao Portimonense, foi um pouco, não sendo totalmente igual, porque não foi, mas teve algumas semelhanças, que foi, primeiro, a primeira experiência como treinador principal após esses 12, 13 anos como adjunto em alta competição, e efetivamente foi a primeira experiência, porque antes disso tinha sido treinador principal, mas nunca tinha sido na alta competição. E essa é a primeira experiência e se calhar muita gente diria, ou me disse até, que seria muito arriscado, porque quando eu entro no Real, não só iria ser muito difícil permanecer porque desciam 4 equipas, nesse ano desceram 4 equipas, nós estávamos em último, a 8, 10 pontos do primeiro que não descia, salvo erro a 10 pontos do primeiro que não descia. Nós ainda conseguimos fazer ali realmente uma fase muito interessante, em que tivemos muito perto porque depois foram diminuídos os pontos, tal como o Portimonense fez, por isso é que eu fiz aqui uma analogia, foi diminuindo ao ponto de nós podermos passar de último para uma posição em que não descíamos, que era, ou seja, ficaram ali 5, 6 equipas no fundo da tabela muito próximas, mas é como às vezes, como também analogicamente ao Portimonense, aconteceram resultados incríveis e nós acabámos por, no momento decisivo, também perder um jogo que foi até contra o Varzim, onde o treinador até era o Capucho, em que estávamos a ganhar 1-0 e depois acabámos por perder o jogo, e nesse jogo, se temos ganho, efetivamente tínhamos dado um salto que poderia ter-nos transportado para a manutenção, mas foi ao contrário, acabou por nos tirar um pouco o tapete e ficarmos sem hipótese de permanecer na segunda liga. Tinha sido um feito muito interessante, eu acho que o trabalho foi muito interessante, mas o risco acabou por ser aquilo que nós sabemos que é quando uma equipa está no fundo e está em posições de descida, efetivamente é sempre tudo muito difícil. Há pormenores e há pequenos erros que num jogo pagam-se muito caros e acabamos por não conseguir permanecer, mas pronto, foi uma experiência muito interessante. Eu também transmiti logo ao Real nessa altura que não iria, gostei muito de trabalhar no clube, mas que não iria permanecer no clube para estar no Campeonato de Portugal, e acabei por seguir outros rumos, mas agora o Real está nesta divisão também, foi um dos adversários nossos do ano passado e está a tentar subir também, e no fundo é um clube muito, muito interessante,
com muitas coisas boas, mas foi uma experiência muito interessante, principalmente porque foi o regressar à liderança de uma equipa e pronto, e foi uma nova etapa na minha carreira. Exato. Depois o Alexandre passou aqui para o Sub-23 do Estoril e do Sporting, antes de ser adjunto do Rui Almeida, certo? No CAN de França. Sim, sim. Pronto, no fundo, eu sempre me levei a minha carreira numa lógica não de postos ou de status acho que isso é evidente porque se calhar se fosse por posto ou por status nunca poderia ter saído do Sporting quando tinha contrato com o Sporting e era o único treinador da academia ou de todo o Sporting, à exceção da equipa A, que tinha contrato por mais tempo, e eu próprio saí, e por isso se fosse por status ou se fosse por posições no futebol eu nunca teria tomado algumas decisões que tomei. Quando eu tomo decisões, até por exemplo a própria saída ou a entrada no Real, quando eu estava como adjunto do Zé Peseiro e nunca tive problemas, até pelo contrário, estava muito satisfeito e muito estável, ou seja, estaria na minha zona de conforto perfeitamente se continuasse com o Zé Peseiro. Eu quis sair porque achei que queria dar um novo passo na minha carreira, não porque tinha necessidade de dar esse passo, mas sim porque tinha necessidade de ter novos desafios a mim próprio. Senti que a determinado momento, após 12 anos como ter um novo desafio novamente para liderar equipas, para ter outro tipo de responsabilidade, outro tipo de obrigação para comigo mesmo e por isso de evolução. Quando eu chego ao Sub-23 do Estoril do Sporting, que foi no mesmo ano, o Estoril do Sub-23 foi no início da época e depois o Sporting convidou-me para ir para o Sub-23, que era no fundo a segunda equipa do Sporting. Eu gostei muito das experiências, mas não me sentia efetivamente no espaço certo para mim. Ou seja, a minha carreira a minha ambição e principalmente mais do que ambição, o meu interesse pessoal enquanto treinador não ligava com estes objetivos muito específicos e muito próprios de equipas de sub-23. Não sei se estou a conseguir passar a minha lógica, que é treinar jovens não é desprestigiante, não é menos valor do que treinar séniores, mas era algo, e a equipas sub-23 têm objetivos tão específicos e tão próprios que não são aqueles que eu mais quero para mim próprio. E por isso gostei muito, a experiência foi muito interessante. O Estoril tem uma organização e uma estrutura, a SAD do Estoril, fabulosa, muito boa mesmo. Também claramente uma equipa que que tem todas as condições para estar na Primeira Liga, porque tem condições para isso, de estruturais e organizativas. Organização, exatamente. Sem dúvida, muito, muito boa. O Sporting nem vale a pena comentar, porque é trabalhar numa academia, mesmo não sendo nova, mas é uma academia que ainda tem condições fantásticas de trabalho, relevados fantásticos, tudo o que um treinador precisa para fazer um excelente trabalho tem, e por isso eu estava como treinador, naquilo que é a essência do trabalho de treinador, estava muito bem. Não estava bem comigo próprio, e eu transmiti isto ao Sporting, fiz perceber ao Sporting e às pessoas que me convidaram, ao presidente e ao diretor da academia, que aquilo que me fazia sair do Sporting era precisamente o meu interesse em trabalhar com equipas séniores, trabalhar com equipas que têm objetivos competitivos como os prioritários e não outro tipo de objetivos. E quando se trabalha com equipas de sub-23, os objetivos prioritários não são, nem devem ser, os objetivos meramente competitivos e meramente desportivos e de resultado.
E eu habituei-me tanto a trabalhar com esse tipo de lógica que não sentia-me bem, efetivamente realizado, é isso mesmo, nem é bem eu sentia-me, mas realizado numa perspectiva de continuação de trabalho com equipas de sub-23. E quando apareceu esta situação de um amigo e de um colega que é o Rui Almeida, e que até agora vai ser o treinador do Gil Vicente, não é algo que se calhar à vista de quem olha para um currículo meramente escrito, fica estranho, que é a pessoa volta para adjunto de uma equipa francesa, mas tem um objetivo e tem dois objetivos por trás, muito próprios. Primeiro, regressar a equipas séniores e equipas de alta competição, onde o resultado, onde a vertente competitiva é aquela que comanda tudo. E depois entrar no futebol francês, que era um sonho que tinha, ou um grande objetivo de carreira, e que ainda continua, que é fazer carreira, ou pelo menos estar no futebol francês. O objetivo, ainda por cima, tinha um outro, que era uma equipa que tinha estado na Primeira Liga Francesa e queria subir. Ou seja, é verdade que hoje em dia olho para trás e as coisas não foram boas, porque ao fim de 15 semanas o projeto estava terminado, mas aquilo que me levou a sair do Sporting foi precisamente equipa de alta competição, futebol francês e objetivo de subir. E eu achei que, ainda por cima, convidado por um amigo com o qual tenho muitas afinidades profissionais, entendi que era uma excelente forma para conhecer o futebol francês, para dominar a língua como nunca dominaria se não estivesse lá, para conhecer o futebol francês e, à partida, para chegar à Primeira Liga Francesa, que era algo que eu queria para mim passaria para depois seguir para uma equipa ou ter a possibilidade de entrar numa equipa no futebol francês como líder, mas seria no fundo uma etapa para aquilo que eu pretenderia e que eu ainda pretendo, que é vir a estar no futebol do mais alto nível na Europa. E o futebol francês nós sabemos que é um dos futebols, dos campeonatos mais interessantes, e foi por isso. Não resultou como eu pensava, infelizmente para mim e para o Rui, não resultou nada de como a gente pensava, foi mesmo, como se diria, um tiro ao lado, bem ao lado, e de repente, antes ainda do Natal, vejo-me novamente em Portugal, tranquilamente, a aguardar por uma nova oportunidade. E é aí que aparece o Alverca e pronto, e é por isso que dei estes passos, porque efetivamente tem muito a ver com, eu entendi que certas propostas me trariam algo de valor para a minha carreira e para mim como treinador. Ou seja, se a seguir aparecer, neste momento estou como treinador do Alverca e muito imbuído e muito dedicado ao objetivo de chegarmos àquilo que há pouco falávamos, que é fazer novamente o Alverca estar nas ligas profissionais e, se possível, na Primeira Liga. Mas não é por isso que eu posso não vir a trabalhar novamente noutros formatos ou noutras funções, desde que essas propostas possam trazer para mim um acrescento enquanto treinador e enquanto profissional que sou. Ou seja, não vejo diminuído o ser adjunto ou o ser principal, e por isso também não vi como diminuição para mim ser principal do Campeonato de Portugal. Porquê? Porque o Alverca, com as condições que me apresentou, fez-me sentir que isto pode ser um momento muito importante e muito interessante para mim enquanto treinador e para mim enquanto carreira e enquanto valor para acrescentar à minha profissão. É assim que eu vejo, porque senão... no fundo, quem olha para o currículo pode ver assim, mas porquê é que foi para aqui, porquê é que saiu, porquê é que foi para aqui? No fundo, é assim que eu vejo o meu trabalho. Exato. A gente quando toma uma medida, desculpa Tiago, a gente quando toma uma decisão suportamos-nos sempre em algo, independentemente de depois mais tarde vir a ser muito boa ou menos boa, claro. E suportamos aquilo que acreditamos no momento, e isso faz parte de quem toma decisões. É a parte natural da vida, e aquilo que o Missa estava a dizer bem,
às vezes ser um bom adjunto de muitos anos é melhor que ser um principal 2 ou 3 vezes muito mal logo de entrada. Mais vale sermos adjuntos também muitas vezes para também percebermos também para que lado é que queremos ir. E a realidade é mesmo essa. E ver várias realidades e observar várias realidades e vários métodos também nos ajuda bastante. E não é... Eu acho que é mais a questão, como isso está fora, dos desafios. Ou seja, se o desafio for bastante interessante no campeonato francês, como isso tinha desejo, lá está, não é. Depois é os desafios em si. Claro. Sem dúvida. Eu acho que às vezes é assim. Nós devemos nos guiar, naturalmente nós temos que ter em conta os projetos, a sustentação dos projetos, mas devemos ter muito em conta o que é que nos faz efetivamente sentir-nos mais realizados, porque só sentirmos mais realizados é que também evoluímos como treinadores. Quando, por exemplo, eu saí, ou pelo menos aceitei o Real, foi um momento muito difícil de decisão, porque eu estava há 8 anos com o Zé Peseiro, do qual cresci muito como treinador, pela exigência, pela forma de estar do Zé, da forma de ver o treino, a forma como treina, a forma como lidera, e eu sentia-me no momento em que estava mais confortável. Eu não precisava ter, às vezes isto acontece a gente dizer assim, está no momento de sair porque estou cansado ou quero algo diferente. Eu ali não estava, eu podia continuar perfeitamente e estaria de certeza bem na mesma. O que me aconteceu foi que o desafio de ser novamente treinador principal falou mais alto. E falou mais alto porquê? Nós, dentro de nós, um conjunto de objetivos e de realizações e que devemos, de certa forma, ir atrás delas, porque pelo menos, e há pouco o Ricardo tocou num assunto que ou num ponto que é vital, por vezes não o fazer, também vamos fazer com que durante muitos anos pensemos, será que é mesmo isto que sou bom? E às vezes nós até chegamos a conclusões e dizemos assim, já experimentei, fiz, apercebi-me de certas coisas e se calhar o melhor de mim nem é aqui, ou nem é ser isto, é ser outra coisa. Exatamente. E isto vai... Agora, eu tenho tido a felicidade de ter projetos e de ter trabalho, porque efetivamente para todos nós neste meio está cada vez mais difícil termos trabalho, do qual possamos até dizer que não só nos sentimos realizáveis, como também sentirmos que podemos viver disto. E não é fácil. Neste momento cada vez é mais difícil nós vivermos exclusivamente do futebol. É possível quando estamos a determinados níveis e temos que dar valor a isso, e eu dou valor a isso mesmo podendo estar muito mais confortável e muito mais tipo a aguardar que o meu líder arranje algo e decidi correr esses riscos. Esses riscos têm coisas boas, têm coisas menos boas. Eu acho que tenho tido o prazer de ganhar também essas várias experiências e sentir-me também mais preparado para o que vier. Ainda bem, se Deus quiser, mais 20 ou 25 anos. Que tenha... Sim, nesta paixão a gente não sabe qual é o dia da reforma. É isso. É aquilo que o Mister disse e bem. Mister, entrando aqui, Tiago, tens alguma coisa? Não, ia perguntar mesmo isso, aqui essa pergunta de entrada, antes de passar a ti. Desculpa. Aqui na parte do treino, como é que o Mister adapta aqui quando vai jogar fora? Porque no Campeonato de Portugal tem relevados, tem sintéticos novos, tem sintéticos carpetes. O Mister durante a semana adapta aqui a tática que vai dar à equipa, as instruções, a maneira de jogar, ou tenta sempre manter aqui o mesmo estilo de jogo, o modelo de jogo e não faz grandes alterações nesse aspecto? Isto aconteceu tudo muito rápido, uma pessoa às vezes até pensa que já passou muito tempo e eu tive só 10 jogos no Alverca, ou seja, tenho 10 jogos de Campeonato de Portugal, dos 10 jogos
no fundo, é aquilo que eu posso dizer é que constatei uma grande diferença para quando trabalhei no Real, e para não comparar sequer com a Liga Revelação, porque a Liga Revelação é um contexto diferente. É um contexto que é, no fundo, muito competitivo, mas muito formativo também. Nós estamos ali com um conjunto de jovens promissores de grande qualidade e queremos ganhar, mas temos é que fundamentalmente fazê-los evoluir para a equipa A, quer do Estoril, quer do Sporting, naquele caso. E foi muito interessante nessa medida. Mas quando se trata de estratégia, tática, também acontecia, mas era menos importante. Lá está o porquê, se calhar, de eu não me sentir tão realizado, porque às vezes essas questões fazem com que durante a semana pequenas ações que nós tomamos de liderança perante o nosso jogador já não são iguais. Não quer dizer que a gente não trabalhe com os mesmos exercícios, ou com parecidos, ou com a mesma lógica de liderança, mas uma coisa é estarmos perante, por exemplo, vamos jogar contra o Olhanense, temos um jogo importantíssimo, temos que trabalhar certas questões estratégicas, certas questões da nossa equipa, certas questões do adversário, porque o principal objetivo é chegar, ser melhor que eles, mas acima de tudo, mais do que ser melhor que eles, ganhar a eles. E isto faz com que a nossa liderança e a nossa forma de estar durante a semana seja completamente focada para isto. Quando estamos numa Liga Revelação, por exemplo, não é assim. Também queremos ganhar ao adversário, porque isso faz parte da competição, faz parte de ser treinador e de ser jogador, mas acima de tudo havia momentos em que durante a semana, por exemplo, não tinha 2 ou 3 ou 4 jogadores que eram fundamentais na equipa que ia jogar, porque iam à equipa A. Ou o contrário, 2 ou 3 jogadores da equipa A que vinham à equipa sub-23 manter a forma, jogar. Isso, os jogadores que jogavam podiam às vezes não ser, ou seja, o treinador no sub-23 é fundamentalmente o treinador formador daqueles jogadores para os potenciar. Joguem eles ao sábado, ou ao domingo, ou à terça, como às vezes acontece na Liga Revelação, ou não joguem. E o formato de liderança é diferente. Não faz sentido um treinador estar a falar do adversário ou estar a gerir a cabeça de certos jogadores à quinta ou à sexta-feira, se calhar chega ao sábado e não são eles que vão jogar. Porque às vezes acontece naturalmente numa equipa de sub-23 descerem, entre aspas, descerem no sentido de virem à equipa de sub-23 jogadores que estão na equipa A e que precisam de jogar e que vêm jogar. Ou seja, o formato de liderança e de regulação da semana não é igual. E isso, novamente, tocou muito na minha maneira de ser, na minha maneira de ser treinador, que levou-me a procurar outras coisas. Mas isso já eu falei, acho que já está certamente explicado. Mas era para fazer a ponta aqui com o Campeonato de Portugal. Exato. Eu quando treinei na segunda Liga, e então como adjunto do Zé ainda mais, porque estávamos a outros níveis ainda mais elevados, em termos de exigência e de competitividade, aquilo que fazemos durante a semana tem não é dizer que é chapa 5 o que fazemos durante a semana com o que acontece no jogo, que a gente sabe que o jogo tem sempre muita coisa que vai acontecendo que depois é resolvido no momento pela capacidade coletiva e individual. Mas aquilo que nós preparamos vai acabar por acontecer. Mais ou menos sucesso, mas vai acontecendo. A forma como preparamos estrategicamente a nossa equipa para pressionar, para controlar ou não o adversário, para ter mais ou porque perspectivamos ter mais ou ter menos bola. Por exemplo, quando estava no Real, jogar contra o Nacional da Madeira, que foi quem subiu divisão nesse ano, que tinha uma posse de bola incrível, que às vezes tocava ali aos 70%, 80% em muitos jogos, eu não podia perspectivar que nós fôssemos conseguir ter mais bola do que o Nacional. Mas fomos jogar o nosso jogo. No entanto, o nosso jogo, com uma componente estratégica de que íamos estar em frente da melhor equipa da segunda Liga. E nós éramos o último. Tínhamos o Carlos Vinícius, que hoje é o jogador que é, mas que resolvia tudo sozinho, como é lógico.
E a bola para chegar ao Carlos Vinícius não podia chegar ao Carlos Vinícius dentro do nosso meio campo, tinha que chegar ao Carlos Vinícius dentro da área, ou pelo menos com possibilidades de ele chegar ao golo. E nós criávamos essa estratégia, e eu digo sinceramente que aquilo que nós trabalhávamos durante a semana refletia-se muito mais no jogo do que hoje, nos 10 jogos que eu tenho de Campeonato de Portugal, vejo acontecer no Campeonato de Portugal. E vejo porquê. Não acho que... Bem, posso também questionar-me e dizer assim, o que é que eu estou a fazer de diferente, provavelmente para pior, para não estar a acontecer isso como me acontecia em experiências anteriores. E eu digo que uma das razões que eu acho que faz o Campeonato de Portugal ser diferente e que eu hoje estou mais preparado é que o contexto competitivo é claramente menos idêntico de jogo para jogo. Ou seja, quando temos campos diferentes, tão diferentes, quando temos pisos tão diferentes, quando temos muitas das vezes condições envolventes tão diferentes, como por exemplo, eu fui a Sacavenense, estavam mais de 500 ou 700 pessoas. 500 ou 700 pessoas no estádio do Vitória de Setúbal, ou no estádio de Alvalade, ou não é nada, mas 700 pessoas no estádio do Sacavenense É muita gente. É considerável. E a influência que essas 500 ou 700 pessoas têm sobre a arbitragem, por exemplo, no Campeonato de Portugal, e a influência que tem, por exemplo, o piso no Sacavenense ou no 1º de dezembro, face ao nosso piso onde treinamos, que é uma relva felizmente muito boa e um campo bastante grande, faz com que o jogo muitas das vezes tenha coisas e tenha momentos que não têm nada a ver com o que a gente treina. Então o que é que eu também senti mais necessidade? De adaptar-me e de provocar, por vezes, situações em treino que não tinha perspectivado, mais idênticas àquilo que eu vou encontrar na situação do adversário. E isso eu não estava a contar. Porquê? Porque estive sempre em contextos onde há diferenças, mas o contexto que envolve o adversário e o campo e o local e a influência do público e a influência da arbitragem não muda muito. Eu fui jogar com o Real ao Braga B, ao estádio 1º de Maio, eu fui jogar com o Real ao Aroca, eu fui jogar com o Real a Viseu. Naturalmente o público, há uns sítios onde há mais público, onde há menos, mas os jogadores conseguem expressar aquilo que efetivamente treinam, só não conseguem se o adversário não deixar. No Campeonato de Portugal eu não digo isso. Há muitas outras coisas que influenciam. Quando chegamos ao 1º de dezembro, onde tem meio metro da linha lateral para o muro, e onde tem mais meio metro da linha lateral do lado contrário para uma vedação, e onde o piso, não é por desprimor, mas é as condições que existem, onde o piso, a bola bate e nunca rola, porque a bola bate e salta, a bola não fica no chão. É um campo difícil. Esse é um campo difícil. É um campo difícil, onde nós estamos habituados, onde nós treinamos numas condições completamente diferentes. Eu tenho que ser capaz de perceber que afinal o futebol onde estou neste momento é influenciado por outros fatores que me levam a ter que se calhar me preocupar mais com o piso e com essa situação do que propriamente com o sistema de jogo do adversário ou com a forma de jogar do adversário, que se calhar está muito aculturada àquele piso. O 1º de dezembro até é uma equipa que tinha uma... Eu estou a dar um exemplo que acho que é mais fácil para as pessoas perceberem. Sim, exatamente. O 1º de dezembro é uma equipa que até tentava jogar, tentava construir, mas eu acho que aquela equipa jogava muito mais futebol num campo e num relvado muito melhor. Porquê? Porque nota-se que quer jogar, mas às vezes encontramos equipas e encontramos situações em que isso não acontece. E depois nós queremos jogar e até treinamos durante a semana nessa perspectiva e depois o jogo não é isso. E depois, então o que é que estamos? Se calhar estamos a ser profissionais e supostamente treinadores de alto nível a preparar-nos estrategicamente que o adversário vai jogar com 3, ou vai jogar com 4, ou vai jogar com meio campo em triângulo, ou vai jogar assim ossado, e depois o contexto do jogo
é muito mais influenciador do que se passa no jogo do que propriamente esses fatores que, ao mais alto nível, são mais importantes do que outros. Uma equipa chega ao estádio do Dragão e consegue jogar o futebol, só não consegue jogar mais porque o adversário não deixa, porque o Porto eventualmente não deixa, ou porque o Benfica não deixa, ou porque o Sporting não deixa. Mas o contexto que está à sua mercê é ideal. É ideal. Relva perfeita, dimensões iguais. E porquê que, por exemplo, agora no pós-Covid, as equipas ditas pequenas se tiraram muito mais pontos às equipas ditas grandes? Porque há um fator que é influenciador, que é o fator público, nos grandes, que desapareceu. E ao desaparecer, diluiu-se a diferença, ou pelo menos a diferença diminuiu. Claro, mas é verdade mesmo. E quando o treinador diz que o público é o 12º jogador e ajuda bastante, não é mentira alguma. É realmente bastante importante, porque seja um clube grande a apanhar-se a ganhar 1-0 ou mesmo 2-0, com todo o contexto de público, o árbitro apita, às vezes é duvidoso, mas o público cai logo em cima do árbitro, pressiona, fazem tudo, faz com que até os árbitros não tenham tanta pressão e fazem um jogo mais equilibrado. Ricardo, eu já tive várias experiências, muitos jogos, alguns deles no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão e no Estádio de Alvalade. Quando no Estádio da Luz, com 60 mil pessoas, ou 65 mil pessoas, é ensurdecedor. Sofre quando às vezes o jogo até está supostamente equilibrado, de repente sofre-se um livro, sofre-se um canto, uma bola vai a um poste, os 5, 10 minutos seguintes são dificílimos, porque empolga-se, e porque a equipa empolga-se, e porque a equipa vai atrás daquela força que existe à volta, e fica muito difícil para quem joga ali. Quando hoje em dia, com o Covid, essas equipas que tinham essa força deixaram de a ter, por muito que o valor dos jogadores até possam ser superiores. E são, maioritariamente, não é só o valor monetário, normalmente são. Claro. E por isso, eu diria que a resposta ao Tiago, eu diria que no Campeonato de Portugal, se nós não nos adaptarmos a estas pequenas coisas com aquelas que eu vou ser sincero, não gosto. Acho que isso são coisas que eu já não estava habituado, que é preocuparmos que o muro está perto e por isso o lançamento unilateral é muito rápido, ou preocuparmos que a bola pouco ou nada para no chão e por isso temos que trabalhar mais o nível de agressividade das primeiras bolas e se calhar em vez de... por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos no nosso modelo ou na nossa forma de estar para pressionar logo no pontapé de baliza alto, não deixando de jogar. Colocávamos a nossa equipa num formato de pressão e com um conjunto de características ou com um conjunto de posicionamentos para evitar e para obrigar a bater a bola. A determinado momento, em algumas equipas, percebemos que era mais fácil ganhar-lhes a bola deixando-os sair a jogar do que propriamente fazer bater a bola quando, por exemplo, a minha equipa, do ponto de vista da morfologia, tinha jogadores com muito menos altura, com muito mais qualidade do que outros da mesma divisão, mas com muito menos argumentos para disputar, por exemplo, a bola no ar. Então, se o jogo passa muitas vezes por disputa no ar, se nós estamos a provocar que o adversário ponha a bola no ar, se calhar estamos a dar vantagem. Ou seja, para mim, como treinador, diz assim, então, mas isto é contrassenso àquilo que é a minha maneira de, eventualmente, ver o jogo. Ver o jogo, exato. Pois, mas tenho que me adaptar ao nível competitivo e dizer assim, se calhar, deixa lá sair a jogar ao defesa direito e depois a gente monta a pressão para ganhar a bola quando eles estão a tentar jogar. Em vez de estar a dizer a eles, olha, vá, batem lá a bola e a gente a partir daí tem um problema maior, que é ganhar a bola no ar quando nós até não somos tão fortes como se calhar o adversário que tem jogadores precisamente com características para esse tipo de jogo, que acontece muito neste campeonato, por exemplo.
Exatamente, Vai exatamente. encontrar aquela conversa de, na terceira liga, na futura terceira liga, já ser obrigatório haver relevados e as competições serem também balizadas. Porque o futebol profissional e de qualidade tem É na que ter, relva, é na relva, ponto. tem que ter isso. Tem que ter isso, tem que ter bons árbitros, tem que ter árbitros que não são influenciáveis. Por exemplo, há algo que acontece no Campeonato de Portugal, muito curioso, que eu não tinha conhecimento e que verifiquei in loco, que existem algumas equipas que têm jogadores com muita experiência, já em final de carreira, mas que têm muita qualidade de jogo e que estão aos 34, 35, 36 anos, 37 anos. Eu próprio tenho no Alverca um jogador que é uma das referências do clube e que é um dos capitães, que é o Luís Pinto, e que tem uma experiência tremenda e que tem muita qualidade e que por isso tem mais qualidade para jogar este campeonato até outros. No entanto, há equipas que têm, por exemplo, um jogador que já jogou até na Primeira Liga há 10 anos atrás e que tem 37 ou 38 ou 39 anos e que, pela experiência que tem e pela forma de estar, consegue, por exemplo, influenciar determinantemente a arbitragem. Claro. E porquê? Porque é uma referência e porque toda a gente o conhece. E o próprio árbitro, que é muito mais novo, sabe que aquele jogador já jogou àquele nível. E uma palavra, uma forma de estar, tem uma influência muito diferente. Claro que a gente pode transportar para a Primeira Liga e dizer assim, pois, mas também há jogadores na Primeira Liga que também fazem isso pela experiência que têm. Tem, mas os árbitros são muito menos influenciáveis. Muito menos. Exato. São muito menos, mas também podemos perceber que há jogadores, e por exemplo, há um deles que já cá nem está. Não percebi, desculpa. Vou dizer o estatuto. É verdade, um deles até já cá nem está, mas iniciou este ano a jogar, iniciou a época e foi para o Manchester, que era o Bruno Fernandes. Ele reclamava, se calhar alguns jogadores do Sporting se reclamassem metade levavam logo o cartão amarelo e ele tinha aquele poder. É um bocadinho, eu acho que é um bocadinho nessa forma, mas aqui o que eu sinto é que as influências determinam mesmo a decisão, não é? Como não há vídeo-árbitro. É um fator decisivo, É um fator muito mais decisivo. Por exemplo, não ter televisão é um fator decisivo. Pois é. É um fator. É assim, quem já andou no futebol a todos os níveis, e eu já posso dizer que andei praticamente a todos os níveis, pelo menos andei em escalões de formação, andei em distritais, em nacionais, andei no Primeira Liga a disputar campeão nacional ou títulos, ou seja, dá para perceber, dá para sentir quando é que nós estamos. Não quer dizer, eu não estou a dizer que não há erros de arbitragem que acontecem em todo o lado, faz parte. Não quer dizer que não haja influência de outros fatores a todos os níveis, mas o futebol mais profissional e com mais qualidade tem tendência para, e uma das características é que mais influência é determinada pela qualidade de jogo dos jogadores e não pelo aquilo que envolve o contexto, não por a relva ou pelas balizas ou pelo solo ou pelo estádio mas sim pelo aquilo que se passa lá dentro das quatro linhas. Claro. E às vezes este campeonato de Portugal tem tanta discrepância que é aí que a terceira liga eu penso que vem trazer, eu acho que vem profissionalizar mais, não? Vem aproximar e destruir o mito de que o campeonato de Portugal é um bocadinho a primeira divisão dos distritais. O campeonato de Portugal, efetivamente, na minha opinião, tem algumas características que não são boas, mas que a terceira liga vai fazer desaparecer essa parte. Vai tirar essa debilidade. Vai tirar essas debilidades. Mister, perguntando ainda aqui, entrando, e ainda há pouco acabámos um bocadinho por aí na observação ou quase dos campos, dos adversários, se o defesa esquerdo se expõe muito, sabemos que o deixamos sair e pôr a jogar. Como é que o Mister adota no plano semanal
a observação, como é que engloba, como é que incorpora no plano, e se gosta, em competição normalmente, começar a semana a dar algumas nuances do jogo anterior, umas pinceladas, como se costuma dizer, e depois é tudo a carregar as fichas na semana, no jogo seguinte, ou vai dividindo e é sempre tudo um fator de corrigir erros da própria equipa? Pois, é assim, eu penso que também tudo é influenciado também por aquilo que são primeiramente pelos objetivos macro da equipa. Eu não tenho, como tive já em muitas equipas, não é a mesma coisa, não é que mude drasticamente a nossa forma de trabalhar durante a semana, mas não é a mesma coisa quando estamos, por exemplo, onde eu estou face ao Campeonato de Portugal, do qual o meu objetivo é ser melhor do que todos os adversários, e por isso temos que trabalhar para ser dominadores no processo. Exato. Do que está, por exemplo, no Estrela da Amadora, onde tínhamos era que fazer rapidamente pontos para não descer de divisão. E onde iríamos apanhar muitas equipas que iam ser dominadoras face a nós. É diferente. Ou seja, a preponderância que damos ao adversário é diferente. Eu penso que, e acredito que na minha realidade, como também quando estive no Futebol do Porto ou no Braga, nós devemos dar menos prevalência ao adversário, porque a imposição do nosso modelo de jogo, se for conseguida durante o jogo, à partida os outros têm que se adaptar muito mais a nós do que nós a eles. Exatamente. Por isso, acho que dependendo dessa situação, nós podemos regular a semana. Como é que faço normalmente? E aí é um traço geral, independentemente da equipa, que é a primeira metade da semana, diria a primeira metade, foco-me mais em nós próprios, ou melhor, foco sempre mais em nós, mas a primeira metade mais no jogo que fizemos, naquilo que temos que melhorar, naquilo que temos, e por isso advém da observação do próprio jogo. Por isso, fazendo já a ligação com a parte da observação e com a parte do observador e da análise do jogo, fazemos uma análise muito aprofundada do nosso jogo, e isso é a primeira coisa que nos preocupamos quando acaba o jogo. Claro. É analisar o próprio jogo, analisar o que fizemos bem, o que não fizemos bem, o que tem que melhorar, o que é que foi conseguido de evolução face às semanas anteriores, o que é que temos que ajustar no nosso na nossa própria estratégia já para a próxima jornada, por exemplo, se jogarmos muito bem por fora, mas não estamos a jogar tão bem por dentro, se estamos a jogar muito bem por dentro, mas não estamos a aproveitar o jogo exterior, se, por exemplo, no sistema de jogo a relação entre os defesas centrais e os defesas laterais está a funcionar bem ou não está a funcionar bem, ou se já corrigimos mais, se a saída de jogo ou se a construção da primeira fase funcionou bem e é para repetir, ou se é para melhorar, ou se não é para repetir. Essas coisas todas são feitas na primeira metade da semana e são centradas em contexto, em conteúdos e em exercícios. Quando a segunda parte da semana já é a transposição destas questões para a estratégia específica que vamos encontrar ou que vamos fazer e que é influenciada naturalmente pelo adversário. Claro. Pode não ser alvo de alterações derivado do adversário, mas já existe aqui conteúdos e treino e exercícios claramente dirigidos para aquilo que queremos que aconteça no jogo. Jogo face ao adversário. Ou seja, há bocadinho toquei na pressão alta. Se a pressão alta, por exemplo, perante uma equipa perante o adversário anterior foi feita de uma determinada forma, se vai ser repetida ou se vai ser ajustada de maneira diferente, porque o adversário também sai de maneira diferente. Então, e pegando na mesma observação, transportando isso diretamente para o jogo, o Mister gosta de ouvir o analista, o observador, ao intervalo do jogo, ver aquilo que ele vê lá de cima da bancada, ou não houve nada ao intervalo e já leva aquela ideia que viu que a primeira parte não aconteceu algo e corrige, ou acha que é importante ao intervalo ainda ouvir ali
Nós ouvir dois ou três momentos que lhe possam passar. Nós temos na equipa técnica um observador que fica a filmar o jogo e a fazer alguns cortes que depois por vezes até são utilizados para, nos primeiros minutos do intervalo, nós, equipa técnica, vermos. Não temos condições perfeitas para poder passar isso à equipa, mas e por vezes também há que situar o nível competitivo, há que situar também que por vezes há jogadores que nunca tiveram acima deste nível competitivo e por isso também não posso pensar que por vezes conseguem receber tanta informação ou digerir tanta informação como no futuro alguns deles vão fazê-lo, ou como jogadores que estão, quer dizer, estar a falar de Ruben Neves, ou de Danilos, ou de Hugo Vianas, ou de Ruben Amorins, que apanhei-os como jogadores, agora já estão noutras funções completamente diferentes, mas que apanhei como jogadores, ou estar a falar de Mossoró, ou de Alans, ou de Brahimis, não é a mesma coisa, nem pouco mais ou menos do que de jogadores que, estando no nível competitivo que estão e que têm valor para chegar ao mais alto nível, mas que ainda estão num processo e que ainda estão aqui, neste campeonato. E que ainda é possível melhorar, mas é um crescimento claro, a obter. Pode ser desajustado às tantas, querer que façam tanta coisa quando ainda não estão preparados para tal. No Exatamente. entanto, sobre a pergunta, eu ouço agora as minhas tarefas e as tarefas dos treinadores, aí podem ser feitas da mesma forma. Eu ouço o observador, mas normalmente não é esse observador que me passa a informação, ele passa a informação para o adjunto, de cima, e ajustamos até durante o jogo algumas coisas que ele possa estar a ver de cima, visto que tem um ângulo completamente distinto e permite algo diferente. No entanto, depois há uma pequena reunião informal, não é? De uma equipe técnica, durante os primeiros minutos quando a equipe chega ao balneário. Ao mesmo tempo há um adjunto que tenta ou que vê se há calma dentro do balneário, porque muitas das vezes os jogadores chegam da primeira parte, uns mais alterados, outros menos, uns às vezes a comentar ou uns a falar. Por exemplo, entrar progressivamente ano após os jogadores a falarem cada vez mais uns com os outros sobre aquilo que se passa no jogo. Ou seja, é muito pouco provável e que hoje em dia vejo equipas a chegar ao intervalo e que os jogadores não falem uns com os outros. Até às vezes falam é demais, porque são mais cultos taticamente os jogadores cada vez mais, apanham cada vez mais o jogo, é verdade. E querem muito falar uns com os outros e faz isto e faz aquilo e tens que fazer assim, tens que fazer assado. E há um treinador adjunto que muitas vezes vai para acalmar um pouco e para serenar, para que também não se promova muita discussão, porque no fundo é um momento para eles serenarem as cabeças e para serenarem o estado de espírito. Claro. Depois eu converso com os adjuntos, ouço um pouco, alinho 3, 4 tópicos de intervenção e os últimos 5, 6 minutos do intervalo são para dirigir e para reformular ou melhorar ou reforçar aquilo que quer para a segunda parte. Claro. E é assim que funciona. O observador transmite, normalmente não consegue vir cá abaixo, transmite ao adjunto, porque tem comunicação com o adjunto, claro. e o adjunto filtra aquilo que acha que tem que filtrar e pronto, e faz esse formato de comunicação. Sim, senhora. Então, na parte da observação, temos aí a estratégia montada. Mister, quanto aos famosos esquemas táticos, mais banalmente falado por bolas paradas, sim, sabendo que é também uma quebra enorme dinâmica no treino, no plano semanal de treino, como é que o Mister gosta de introduzir esquemas táticos ofensivos, defensivos, todos, no plano semanal de treino, como é que o Mister os engloba no plano? Pois, isso é realmente uma questão interessante, porque ao longo dos anos é algo que mais me tem feito refletir,
porque o processo de treino das bolas paradas, se por um lado tem que em certos momentos ser muito criterioso e muito rigoroso e por isso por vezes fechado, por outro lado cria também por falta de hábito do futebol, falta de hábito e cultura do futebol para trabalho muito fechado e para trabalho muito analítico, que hoje em dia é muito pouco usado e que levou a que os jogadores também tenham pouca paciência para isso, leva a que por vezes o trabalho da bola parada seja um trabalho que quebra ritmos de treino, que tem que ser no fundo constantemente reinventado. Eu diria que no meu processo, no nosso processo em termos de equipa técnica, há sempre uma pessoa que fica mais com essa área, por vezes intervém em pequenos grupos, ou seja, existe alguns momentos, existe várias formas de trabalhar as bolas paradas no nosso processo, que é, ou está enquadrado do ponto de vista, ou é feito do ponto de vista estratégico para o jogo, e aí utilizamos todos os jogadores, todos, desde o posicionamento dentro da área, ao posicionamento fora da área, e trabalhamos o processo ofensivo e defensivo, a bola parada ofensiva e defensiva. Muitas das vezes até trabalhamos o processo ofensivo juntamente à transição e ao posicionamento final para evitar a transição ofensiva, ou seja, trabalhamos a transição ofensiva e defensiva, umas vezes uma, outras vezes outra, não no campo inteiro, muitas das vezes até em situação mais curta, mas trabalha-se muitas das vezes a possibilidade de evitar a transição, o contra-ataque do adversário, ou então, por exemplo, trabalha-se segundas bolas, em que, por exemplo, sai um canto e depois sai uma segunda bola de outra zona, numa situação em que, à partida, por exemplo, conseguimos tirar o canto da área, a bola da área, mas a bola foi para um outro jogador do adversário no lado oposto e há uma... Ou seja, a bola parada, normalmente já em processo competitivo, ou em período competitivo, tentamos que ela tenha mais dinâmica possível. Chegamos ao ponto de fazer alguns exercícios que, sendo muito pouco, com muito pouco comprimento, posso dar o exemplo de um exercício com 2 balizas formais a 30 metros de distância uma da outra. Uma delas na posição formal, no local oficial, e a 30 metros de distância. Mas o jogo é só de bola parada, ou seja, praticamente existe bola parada para a baliza oficial e a outra baliza serve somente para que quem esteja a defender o canto na baliza oficial depois possa marcar gol na outra baliza. E existe, no fundo, um jogo que pretende-se que seja repetitivo ao nível das bolas paradas. Mas há momentos da época, e principalmente o início, que o treino da bola parada é um treino muito mais fechado, em que às vezes até ponho em situações de só, por exemplo, haver momentos em que só trabalhamos o batimento da bola, ou que só trabalhamos o batimento da bola e o timing de entrada, ou só trabalhamos o ataque à bola, por exemplo, ou só trabalhamos a saída da bola parada para um canto ou para um livre combinado, ou seja, ramificamos e partimos, trabalhando por vezes dentro do treino ou a posteriori. Ou seja, nestes formatos que fui dizendo, umas vezes com oposição, outras vezes sem oposição. Sem oposição, utilizo mais a tentativa de trabalhar as questões estratégicas para surpreender o adversário. Depois, as questões da oposição é mais para tornar competitiva a situação e para tornar mais próxima do jogo. Mas efetivamente é um trabalho que se tem que obrigar o jogador a perceber que aquilo faz parte do treino e faz parte de uma parte muito importante do jogo de hoje e que não pode ser descurada. Cada vez mais, aliás, as estatísticas não mentem, cerca de 60% a 70% dos golos advêm de bolas paradas. Hoje em dia, cada vez mais assim o é,
E esses são os números, não quer dizer que seja transversal a todas as equipas, todavia são esses os números. Ainda assim... E perguntar uma curiosidade, o Mister já esteve no Sub-23, está agora no Campeonato de Portugal. Para um jovem, vamos dizer, de 20, 21, acha que o Campeonato de Portugal acaba por ser mais desafiante e porque apanha jogadores de todas as idades, é um contexto mais que se luta por os resultados? Ou seja, será melhor para a sua evolução estar no Sub-23 ou no Campeonato de Portugal? O que é que acha mais? Não vou dizer o que é melhor, é o mais desafiante e se calhar o ajudará a crescer mais. Eu diria que numa fase logo no pós-júnior, eu diria que a Liga Revelação possibilita principalmente uma evolução mais segura, mais interessante. Porquê? Porque é um jogo mais jogado, é um jogo mais menos competitivo, é um jogo mais ofensivo, é um jogo mais limpo. É um jogo, e até existem agora atualmente jogadores que nem sequer são séniores, são júniores ainda, a jogarem a Liga Revelação. Eu acho que talvez a componente mais interessante é que propicia um jogo menos agressivo e por isso mais jogado, mais técnico, mais propiciador de um jovem jogador que ainda por cima vem dos júniores, de um Benfica, de um Sporting, de um Estoril, de um Belenenses, de um Boa Vista, de tantos clubes com muita qualidade, que propicia que ele possa potenciar mais aquilo que ele tem lá dentro dele e haver aquele espaço. Mas há uma questão que, por vezes, o Campeonato de Portugal e a Terceira Liga, lá está, pode potenciar muito no jogador jovem, que é, se calhar numa segunda fase, quando um jogador da Liga Revelação, aos 19, 20 anos, está na Liga Revelação e não consegue saltar para a primeira ou segunda liga, que é isso que a partida será o objetivo, eu não sei, e parece-me a mim que é muito interessante um jogador aos 20, 21, 22 anos de idade jogar sim um campeonato, a dita terceira liga. Porquê? Porque vai encontrar e vai também potenciar algumas questões que a Liga Revelação não é tão forte. O que eu encontro no Campeonato de Portugal é que, por exemplo, o ao nível tático, ao nível de contexto competitivo, ao nível de agressividade, é bem mais alto. Claro. Por um lado, o jogador sair do Campeonato de Revelação para o Campeonato de Portugal não seria um passo atrás? Neste momento é visto como tal, mas eu acho que só é visto como tal por causa da tal situação de mito e que o Campeonato de Portugal tem esse dogma. Ou seja, um jogador que também faça, neste momento já começa a ser mudado isso. Porquê? Já há muitas equipas de segunda liga e até de primeira liga que fazem scouting nas melhores equipas do Campeonato de Portugal. Porquê? Porque as melhores equipas do Campeonato de Portugal têm jogadores que podem perfeitamente vir a jogar na primeira liga. Eu não tenho dúvidas disso. O caso falou ainda há pouco, Vinícius, fácil. Não, mas o Vinícius estava na segunda liga. O Vinícius estava na segunda liga. Mas há vários. Há vários. Os melhores jogadores deste Campeonato de Portugal, desta época, estão a ter facilmente mercado na segunda liga ou até na primeira. E só não têm diretamente para a primeira porque efetivamente porque já existem tantos jogadores e o mercado está tão saturado que não existe muito espaço. Mas a verdade é que há muitos jogadores das melhores equipas do Campeonato de Portugal que podem perfeitamente e que têm capacidade para isso. E os jovens jogadores que ganham, por exemplo, há aqui alguns jogadores que nós temos que já pertenceram à Liga Revelação, mas que neste momento estão aqui porque é aqui que podem efetivamente vir a crescer como... Mas porquê? Porque a idade também já não faz muito sentido que um jogador com 23 anos esteja na Liga Revelação. Faz mais sentido que ele esteja a disputar numa equipa B o Campeonato de Portugal ou a Terceira Liga. Ou a Segunda Liga, como é lógico, a Segunda Liga seria o ideal.
mas às vezes não tem hipótese na segunda liga. Mais vale. Porque efetivamente, a determinado momento, já este campeonato lhe dá aquilo que ele eventualmente precisa. E ao nível da agressividade, ao nível da competitividade, ao nível As reações à perda, são obrigados a ir. Ao nível do tipo de jogo, ao nível, por exemplo, a Liga Revelação, ao estar cada vez mais jovem, também faz com que os jogadores que estejam perto dos 23 anos comecem a ser vistos como jogadores que provavelmente não estão prontos para algumas coisas, porque não são, já são demasiado velhos para aquela liga. A liga está a receber cada vez mais 19, 20, 18, 19, 20 anos. O jogador de 23 anos já tem que estar, e às vezes até pode ser contraproducente, que é, um jogador de 23 anos está na Liga Revelação, então o que é que se está a passar? O que é que se passa com ele? O scouting também, será que ele se adapta a este nível de exigência? Porque também a Liga Revelação tem coisas muito interessantes, mas também tem uma competitividade e um nível de agressividade diferente, claramente mais baixo do que o Campeonato de Portugal. Ok, fica a nota, mister. E muito mais haveria para falar dentro do campo e do próprio treino, mas deixaremos isso para uma próxima. Vamos avançar aqui para o nosso quiz, a ver se somos já francos, a ver se a gente saca aí um almoço ao mister. Vamos lá ver então. Vou dar aí a primazia ao Tiago. Tiago. Mister, qual foi a última época do Alverca na Primeira Liga? Ainda se lembra? Lá. Na Primeira Liga? Na Primeira Liga, boa questão. Se calhar tenho que telefonar para o presidente. Eu acho que 2002, 2003. Estava quase. Foi A outra acima, 3-4. 3-4. Já estou a perder. A última não vai poder falhar, porque a última, se falhar, a gente tem que cortar aqui, senão ainda pode ser despedido antes de começar a época. Mas a gente. Onde joga atualmente o guarda-redes Luís Ribeiro, que o mister treinou no Real? Onde joga? Bem, eu acompanho muitas vezes os meus ex-jogadores, mas não consegui acompanhar todos, que já são muitos. Mas o Luís Ribeiro esteve no Leixões. Entretanto, eu acho que ele... onde é que joga? Está lá perto. Atualmente, eu tenho a impressão que ele foi para o Penafiel. Exatamente, está certo. Pronto. Está certo, sim senhor. É igual. Devia dar um time, que é o clube anterior e o clube atual. Sim senhor. Está no Penafiel, não é? Está no Penafiel. E fez uma boa época. Chegou a tem vários jogos jogados antes do Covid e fez uma boa época. Sim. Acho que acabou a época a jogar. Pelo menos a grande parte da época jogou. Mister, aqui em relação ainda ao Alverca, quantas épocas teve o Alverca na Primeira Liga? Vou-lhe dar aqui 3 hipóteses. 3, 5 ou 7? É que às vezes a gente pode levar-nos a uma conclusão, porque assim, houve uma vez que o Alverca desceu à segunda liga, depois subiu outra vez e depois desceu. E depois esteve na segunda liga e é que depois teve os problemas relativamente à SAD e acabou por acabar. Mas foi quantas ligas disputou? Quantas vezes disputou a primeira liga? Quantas vezes disputou? Eu acho que foram 5. E acha bem? Foi mesmo assim? É porque eu achei que 7 já tinha sido, porque demasiado. Foram 5. Isso mesmo. Vou agora ver se soletro bem aqui o nome deste clube. Mas... Já estou a ganhar 2-1. Né? Já está 2-1. Vou tentar chegar aqui ao 2-2. Quantas ligas já venceu o Alauada? Ok. Quantas ligas? Eu sei que tem 3 campeonatos nacionais ganhos. 4. Falhou-me um. Esse um, eu sabia que tinha 3 de 90, na década de 90 e na década de 2000, mas se calhar falhou um lá para trás.
Já que fazer aqui o último do desempate. Então vá. Estou só aqui a ver a questão dos títulos. Foi 98, 99, 2000, 2001. É. 4, 5 e 9, 10. 4, 5, exato. Isto tem aqui uma publicidade à frente, tem que ser. Olhou uma e uma. Então vamos à negra do desempate. Qual é a fundação da Alverca, Missa? O ano de fundação. E caraças. É esta que a gente corta, se for preciso a gente corta esta gravação. Vou-lhe dar hipóteses, vou-lhe dar 4 hipóteses. 1900. É 1925, 1929, 1935 ou 1939? É tramada essa. Esta vai ser um tiro. Ei, o Mister mete a ajuda do público, tem um amigo em casa a ver e Quais são as hipóteses? 25, 29, 35 ou 39? 1900, pá. – 29. Estava perto, mas era 39. Ei. Então tem que eu pagar o almoço. Já está. Ainda fizemos uma reviravolta. Mas foi. Daqui a volta na pontinha final, nós temos mais experiência nesta liga e andámos de volta do árbitro. É isso. Bom, Mister, olha, chegámos ao fim da nossa rubrica, foi espetacular passámos aqui um muito bom bocado, pelo menos naquilo que toca àquilo que eu tenho que dizer. Foi uma honra recebê-lo aqui, foi espetacular. Desejo-lhe realmente muito sucesso na vida profissional versus vida pessoal, claro, uma anda agarrada à outra, e desejo todo o sucesso e espero em breve vê-lo aí dentro de um retângulo que tanto nos apaixona e nos une, como normalmente todos nós. Obrigado e foi espetacular tê-lo cá. Tiago, vou lançar aqui para o Tiago o último desafio. Obrigado. Queria agradecer, isto foi 1h e pouco que passou rápido, passou a voar e já estamos aqui na parte final e foi bastante enriquecedor falarmos aqui sobre as experiências do Mister. Em termos de último desafio, o Mister quer desafiar alguém para passar aqui também nas chazadas, pensou nisso? Agora não sei se está muito disponível porque está a começar este novo projeto do Gil Vicente, mas o Rui Almeida poderia ser muito interessante, não sei seria espetacular. Eu posso lhe dar uma palavra, não sei se ele se o Mister tiver disponibilidade a gente esperar então. Ok, acho que é muito interessante. Ok, fica aqui então, queria agradecer mais uma vez e desejar-lhe boa sorte para esta época e tudo corra bem. Muito obrigado por ter participado. Obrigadíssimo, obrigado. É um prazer.